Oi, eu sou o Thiago Nunes, sou advogado, trago vídeos informativos sobre direito, política e notícias em geral. Deixe seu like, inscreva-se no canal e siga nas redes sociais, link na descrição. Hoje vamos conversar sobre a liberdade de expressão e a decisão de bloquear contas do Twitter pelo STF. Nos últimos dias tem se questionado a liberdade de expressão. Isso porque o Twitter bloqueou contas a pedido do STF. Segundo informações extraoficiais, esses usuários foram bloqueados por promoverem fake news e atos antidemocráticos. Mas deixamos esses detalhes para um outro vídeo. Comente aí se quiser um vídeo sobre o tema. Vamos ao conceito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura, ou seja, ela significa que o direito de exteriorizar opinião pessoal ou de um grupo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla o direito à liberdade de expressão, considerando que a mesma seja uma peça fundamental à democracia. Aspas. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência de um procurador, receber e difundir informações e ideias de qualquer meio de expressão, independentemente de fronteiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão é garantida na primeira emenda, protegendo de manifestações de opiniões, por mais bizarra ou idiota que seja. Você poderá promover manifestações pró-nazismo ou poderá ofender um policial com palavras de baixo calão, sem nenhum problema. Mas é óbvio, nenhuma dessas opções é uma boa ideia. O princípio da liberdade de expressão se pauta no indivíduo manifestar seu pensamento sem medo de represálias do Estado. No Brasil, na era colonial, não se cogitava dessa liberdade devido à opressão e controle exercido por Portugal. Naquela época, a difusão de novas ideias políticas no Brasil não era desejada. Já na Constituição de 1824, consagrou a liberdade de expressão e de imprensa, vedando a censura. No entanto, no período em que vigorou, a efetividade dessas liberdades deixou bastante a desejar. Lideranças locais exerciam censuras para calar seus críticos. Houve graves episódios de violação à liberdade de expressão durante o primeiro reinado e o período de regência, mas no segundo reinado, o respeito à liberdade de expressão ganhou mais força. Em nossa primeira Constituição Republicana de 1891, essas liberdades foram mantidas, vedando-se ao anonimato, mas ainda havia diversos casos de censura e de perseguição a adversários políticos. Na Constituição de 1934 foi mantida a garantia de liberdade de expressão e a proibição de anonimato, mas eram censurados os espetáculos e diversões públicas e proibida a propaganda de guerra ou processos violentos para subverter a ordem social e econômica. A Constituição de 1937 manteve nominalmente a liberdade de expressão, mas instituiu a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematográfico, da radiodifusão, facultando a autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação. Nessa época, as críticas do governo foram implacavelmente perseguidos por suas ideias e foi criado o Departamento de Imprensa da Propaganda, o DIP, que exerceu ferrenhamente a censura dos meios de comunicação. A Constituição de 1946 consagrou mais uma vez a liberdade de expressão e proibiu a censura, salvo quando espetáculos e diversões públicas. Essa Constituição vedou ainda o anonimato e proibiu a propaganda de guerra e de processos violentos para subverter a ordem política e social, ou de preconceito de raça ou de classe. Em 1967 foi elaborada uma nova Constituição, mantendo formalmente a liberdade de expressão, com os mesmos limites impostos pelas Constituições de 1946 e pelo Ato Institucional número 2. Nesse período houve um endurecimento no regime militar que culminou na edição do Ato Institucional número 5, conferindo aos poderes praticamente ilimitados ao presidente da República para caçar e restringir direitos de seus opositores, inclusive quanto à manifestação política.
A essa altura já se havia generalizado no país a censura prévia dos meios de comunicação. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, restabeleceu a liberdade de expressão no país, integrando-se aos direitos e garantias fundamentais expressos no artigo 5º. Acompanhem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado seu anonimato. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Seguindo na Constituição, o artigo 220. A manifestação de pensamento, da criação, da expressão, da informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto do artigo 5º, inciso 4, 5, 6, 5, 10, 13 e 24. Parágrafo 2º. Do mesmo artigo é vedada toda e qualquer censura de natureza política, artística e ideológica. Não resta dúvida que a liberdade de expressão é pilar fundamental de sustentação e condição especial para a existência de uma verdadeira sociedade democrática. A última repercussão sobre o caso, o presidente Jair Bolsonaro, através da AGU, entrou com uma ADIM, com o intuito de provocar o STF a se manifestar sobre a liberdade de expressão e o bloqueio de contas em redes sociais. O documento cita uma jurisprudência construída pelo próprio ministro Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão e argumenta que bloquear uma conta nas redes sociais é equivalente a calar uma pessoa. Aspas aí para o presidente. Em uma democracia saudável, efetivamente a liberdade de expressão deve ser plena, bem assim a liberdade de imprensa. Luciano Hang afirmou que nunca atacou as instituições e não impulsionou fake news. Bernardo Kirsten disse que esse inquérito é uma perseguição ao pensamento conservador e irá acionar as cortes internacionais. Ok, meus amigos, gostou do vídeo? Deixe sua opinião, deixe sua dúvida. E até mais.